Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar sobre a entrada do Exército na guerra ao tráfico de drogas no Rio e também das alergias que pioram na primavera e da internet das coisas, além de teatro. Rodrigo Pimentel é especialista em segurança. Ele fala sobre os desafios no combate à violência no Rio. Laira Vidal é alergista. Fala sobre as doenças que pioram com a chegada da primavera. Marcos Sêmola é especialista em tecnologia. Ele fala sobre a internet das coisas, uma novidade que está mais perto de você do que você pensa. Isaac Bernard é ator e diretor. Ele dirige a peça Maldito Coração, que estreia no Rio de Janeiro. E comigo hoje aqui a linda produtora de web, Camila Abreu, que vai dizer pra gente como é que vocês podem participar do programa na internet. Olá, Camila. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, que pode ser o Twitter, o Instagram, o Facebook, mandar o seu recado ou enviar uma pergunta para os nossos convidados que eu vou receber e repassar para eles. Muito bem, então nós começamos o programa com alguns dados que me chamam a atenção em relação a essa questão da violência no Rio e que eu comentava aqui com o Rodrigo Pimentel. A primeira vez que eu vi Rodrigo Pimentel, vi num documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. Ele tinha 20 anos na época, 1996. E ele dizia nesse documentário que só a polícia não resolvia. Aí em 2006 ele escreve um livro, Elite da Tropa. E aí há o filme Tropa de Elite, que muita gente diz até que o Capitão Nascimento é você, mas você diz que não é. Não, né? não. Você diz que não é. E depois, em 2010, ele vai e escreve Elite da Tropa 2. Ou seja, já falou sobre isso tudo e a gente hoje, em 2017, está depois chamando de novo Rodrigo Pimentel para falar do mesmo assunto, talvez até mais. Rodrigo, por que que não muda isso? Olha, porque a resposta está lá no Notícias ainda da Guerra Particular, da Cátia Lund, do João Salles. Só polícia não resolve. Nós apostamos num sistema de pacificação, a UPP, o Rio de Janeiro apostou. Eu aplaudi muito essa novidade, mas essa novidade estava desacompanhada de políticas públicas, aquelas de sempre. Saneamento básico, acesso a esporte, lazer, cultura e também de uma mudança na lei penal. Eu insisto que todos os bandidos presos na Rocinha nos últimos 2 dias, todos, já tinham sido presos pelo BOP em 2010 e foram soltos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por uma Câmara Criminal, que entendia que esses bandidos não ofereciam risco à sociedade. Tem algo errado nisso aí, não é só a polícia. Mas aí o que você está querendo dizer é que nós temos um sistema, ou seja, a nossa justiça talvez seja frágil, ainda com leis antigas, talvez possa ser isso? Sim, certamente sim. Um bandido que está portando um fuzil de assalto, uma arma de guerra, uma arma que é sempre letal, que ele está sempre buscando a morte de um policial ou de um cidadão, né? O tiro de fuzil, ele não fere, ele mata, diferente de um tiro de pistola ou de revólver. A legislação penal não pode aplicar uma pena de 4 anos, onde um bandido vai responder em liberdade por portar um fuzil. Então, além da legislação ser falha, a lei de armamento, né? Também temos alguns juízes, não todo o judiciário brasileiro, né? Alguns juízes garantistas demais que colocam esses bandidos nas ruas. Alguns sem tornozeleira, outros com tornozeleira. A grande verdade é que o líder dessa operação hoje, o chefe dessa operação, causou um caos na zona sul do Rio de Janeiro, na Rocinha, tirando a paciência, a paz de moradores ao longo de 2 fins de semana, esse bandido Rogério 57, ele foi preso pelo BOP em 2010. E ele ficou menos de 2 anos preso. Ele invadiu um hotel, foi preso pelo Batalhão de Operações Especiais. Ou seja, o problema da Rocinha, no momento, não é só polícia, não. O problema da Rocinha é polícia e falta de uma legislação que coloque esse bandido na cadeia por mais tempo. E não é culpa do juiz que aplica a lei só, não. É culpa também do legislador. A Câmara dos Deputados, os nossos legisladores, os nossos deputados federais, boa parte do Rio de Janeiro. Olha só, lembrando que o Eduardo Cunha é do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro, o Pisciani é do Rio de Janeiro, deputado federal, todos com uma posição de liderança no Congresso. Nenhum deles fez qualquer proposta para ajudar o Beltrame no Rio de Janeiro à época, com uma legislação
mais moderna. E o Beltrame sempre dizia na época que não bastava que fossem instaladas as UPPs, não é? Sim. Ele sempre dizia que tinha que se fazer algo mais, que tinha que se fazer alguma coisa pelo social, o Estado tinha que entrar de outra forma. Agora eu te pergunto, tem arma demais entrando também? Sim. E de forma muito fácil, porque elas não chegam ali andando. Kátia, tem arma demais, Kátia, e a questão toda, Kátia, é que a gente tem um problemão hoje. A nossa vocação da nossa Polícia Federal, que é uma das melhores do Brasil, uma das melhores do mundo, perdão, a vocação da nossa Polícia Federal é prender político corrupto. Nenhuma Polícia Federal do mundo prende tanto político como a Polícia Brasileira. Eu gosto muito disso, é maravilhoso. Mas quem está fiscalizando a entrada de armas, então? Se a Polícia Federal está totalmente focada nessas ações, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, recentemente, descobriu no aeroporto do Rio de Janeiro 70 fuzis. Não era a missão da Polícia Civil. Mas a Polícia Federal não achou, a Polícia Civil foi lá e achou. Então, a gente realmente não tem uma Polícia Federal focada, voltada unicamente para a repressão à entrada de armas. E eu entendo por quê. Porque a Polícia Federal brasileira realmente está empenhada no combate à corrupção. Agora, Rodrigo Pimentel, quem é que ganha com isso? Porque alguém está ganhando. A população é que não é. Olha, a população encurralada na rocinha, as pessoas que não têm o seu direito de ir e vir, as crianças que não têm escola, essas realmente não estão ganhando. Mas alguém está ganhando porque isso permanece. Olha, os traficantes estão ganhando, continuam vendendo sua cocaína, continuam explorando o território, porque muita gente acha hoje ainda que essas facções do Rio de Janeiro sobrevivem da venda de cocaína e de maconha. Não é verdade. Essas facções hoje sobrevivem do roubo de carga, da venda de carga, elas sobrevivem da exploração do mototáxi. Então não é só a venda de cocaína. Então os traficantes estão ganhando muito dinheiro com isso. E a população perde porque na operação policial, a polícia militar ela não consegue enxergar outra forma de agir, então ela realiza essas mega operações. Em cada operação dessas são 7, 8 mil alunos que perdem a aula. Os professores não conseguem trabalhar, a UPA fecha, o morador não consegue sair de casa, ele falta ao trabalho. É uma tragédia para o Rio de Janeiro, uma tragédia para a recuperação econômica da cidade, é uma tragédia para o turismo. Todos saem perdendo com esse caos que o Rio de Janeiro enfrenta hoje. E uma coisa que chama a atenção da gente é que os moradores são reféns. O gás é mais caro para eles passarem, para chegar em casa tem que pagar pedágio, para sobreviver dentro daquela lojinha que ele tem ali, ele paga o imposto, mas ele também paga para o traficante. É a inflação do tráfico. O gás que a gente paga R$ 72, o morador da comunidade paga 81, 82. É uma pena, isso já deveria ter sido resolvido. A UPP é o início dessa tentativa. E reforço, eu aplaudi, fui entusiasta do UPP. Eu adorava o UPP, eu comemorava cada UPP, eu visitava a favela pacificada, levava meu filho, levava meu pai para conhecer a favela pacificada. Eu fui entusiasta. Mas depois a gente percebe que o tráfico vai testando a polícia. E o tráfico percebe que ele consegue sobreviver na área ainda com a presença policial. Eu conversava com o secretário Beltrame no Rio Grande do Sul há alguns meses. A Rocinha tem quilômetros e quilômetros de becos intermináveis. O secretário Beltrame colocou na Rocinha em torno de 700 policiais. Ainda que ele colocasse 2.000 ou 3.000, não dá para vigiar a Rocinha como um todo. Então a solução da Rocinha não é só policial da UPP. A solução da Rocinha é uma urbanização, a retificação das ruas. É uma solução bem parecida com a solução que a saúde teve no Rio de Janeiro no início do século XX. Retificação das ruas, né? Retirada de casas, logicamente colocando essas pessoas em casas mais dignas, né? Seria o PAC da habitação. Mas a Rocinha hoje, se a UPP lá hoje recebesse um reforço de mais 1.000 policiais, ainda assim eles não resolveriam o problema da Rocinha. Agora, Rodrigo Pimentel, eu acho até que os outros convidados talvez concordem comigo, a Rocinha ela é uma célula do nosso Brasil. Não é? A gente está vendo aí que o Rio de Janeiro aparece muito, foi capital, está sempre em evidência, etc. Mas a gente tem outras tantas cidades que agora, nesse momento, também vivem determinadas situações que nem se comenta. Você escuta uma notícia aqui, outra ali, de uma tragédia, uma chacina em Natal, e aí é que você vai ouvir falar. Como é que está o posicionamento hoje do Rio de Janeiro perante as outras cidades, Rodrigo Pimentel? Olha, primeiro vou ter uma colocação. A Rocinha teve um final de semana de guerra e o Exército Brasileiro foi convocado. Jacarezinho, nós ficamos 20 dias em guerra e ninguém convocou o Exército Brasileiro. Dentro da mesma cidade, a Rocinha está numa região nobre, Jacarezinho não, está numa região pobre, né?
Então, o tratamento é diferenciado, né, dentro da mesma cidade. No Brasil como um todo, o Rio de Janeiro, se a gente analisasse friamente o número de homicídios, o Rio de Janeiro não está entre as capitais mais violentas do Brasil. Curitiba está na frente, Belo Horizonte na frente, Porto Alegre na frente, Fortaleza na frente do Rio de Janeiro, Manaus na frente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava, em 2016, na 17ª posição no ranking da violência. Mas a violência aqui ela tem mais visibilidade. O helicóptero cai, os bandidos correm de fuzil no meio da rua. Nas cidades do Brasil como um todo, a violência é periférica. E não é tão midiática como a violência do Rio de Janeiro. Agora, chama atenção, né, gente? Dizer que Curitiba, hein, Isaac? Que Curitiba está na frente. É incrível mesmo. Quem vai a Curitiba, né? Eu participei de festivais de teatro em Curitiba, andei, jamais pensaria nisso. Uma cidade que tem cultura, que tem praça bonita, que tem iluminação. O transporte funciona maravilhosamente bem, né? Mas a violência em Curitiba, ela é periférica também. São José dos Pinhais, na periferia, onde tem venda de drogas, a disputa territorial para a venda de maconha e cocaína. E isso tudo, Rodrigo Pimentel, as pessoas às vezes dizem assim, mas qual é a solução? E aí, se você conversar, por exemplo, ouvir papo, por exemplo, das pessoas que estão presas ou os traficantes, enfim, eles dizem, não, a solução não existe mais porque nós dominamos tudo. Isso aí é uma coisa que se ouve e a gente fica meio assim, não é possível, a gente não pode ouvir uma coisa dessa. Pimentel, o que fazer? Olha, a solução é, no início do século XX, criamos no Rio de Janeiro a Escola de Saúde Pública, né? Aí, a partir da escola, vamos pegar ideias para enfrentar a malária, a dengue, a febre amarela. Mas antes de você buscar conhecimento e dado, não tem o que ser feito. E a gente, no Rio de Janeiro, no Brasil, não temos conhecimento. Apesar do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro ser maravilhoso, nós não temos conhecimento para enfrentar isso tudo. Eu diria que o problema da Rocinha é falta de legislação. Temos que ter uma legislação para que o bandido fique preso. Mas pode não ser o mesmo problema do Jacarezinho, pode não ser o mesmo problema de Manaus. Tem gente que diz para mim, Pimentel, se libera a cocaína. Olha, se libera a cocaína no Rio de Janeiro hoje, o traficante ele vai continuar dominando o território e vai continuar roubando carga. Então não é questão de legalizar a cocaína para acabar a violência, pelo amor de Deus. Quem acha que o traficante de uma facção do Rio vai parar de vender cocaína e vai largar a arma, isso não vai acontecer. Então são soluções que a sociedade deve ser chamada, dado, informação, tecnologia, né? A gente está no século XXI e a polícia continua operando e trabalhando como se fosse no século XIX ainda. Eu poderia hoje, com o telefone, Marcos, não precisava mais ter um 90, eu posso apertar o meu smartphone, ele pode virar um botão de pânico e a polícia pode me achar numa posição e eu posso falar direto com a viatura que vai me atender. Eu não perderia 3, 4 minutos falando com o operador de um 90. Eu poderia ter o dado da minha rua, eu poderia interagir com a autoridade. Diversas soluções, mas imediatamente o mais emergencial no Brasil hoje é uma legislação penal para que o bandido fique preso. É de chorar quando você conversa com um policial, eu prendi esse bandido 3, 4, é verdade, prende 3, 4 vezes o mesmo bandido, isso é verdade mesmo. E não é porque o judiciário tem mão leve só não, é legislação que não está mais adaptada à realidade da violência urbana. Ou seja, é preciso que a gente caminhe e que a gente se modernize. Exato. E que a gente entenda que talvez, mais do que a força bruta, a gente tem que usar a inteligência. Inteligência. Posso falar só uma coisinha? Uma coisa que me aconteceu comigo, eu perdi minha carteira quarta-feira, dentro de um táxi, tinha carteira de motorista, aí eu quis fazer um BO no Leblon. Aí cheguei lá, não, a gente não faz mais BO de perda, tem que ser online. Aí no dia seguinte eu tentei fazer online. Aí pedia o número da minha carteira que eu perdi e a emissão. Eu não me lembrava. Aí dizia lá, qualquer informação falsa, você será penalizado. Aí eu falei, bom... Aí fui na delegacia de Copacabana, uma moça me atendeu maravilhosamente. Falei, não, eu faço para você, mas você podia ter botado qualquer número, porque o Detran sabe o seu número. Sim, mas lá dizia que se eu botasse uma informação falsa, porque eu não conseguia adiante. Se você não botar, não dá... Então, assim, é um absurdo. Você não consegue nem fazer uma notificação, porque aquilo é mal feito, né? Eles não aceitaram, porque eu falei, posso botar 000 que vai dar certo, mas... Isso é um exemplo, E a delegacia online foi uma inovação no Rio de Janeiro, um facilitador para que a pessoa não ficasse mais naquela fila. É maravilhoso, mas, por exemplo, esse sistema está errado, né? Sim. Não, isso Como é que você vai lembrar da carteira? É lógico, isso tem a ver com o Marco Sêmola veio até falar aqui, internet das coisas, tem a ver com a questão da segurança, né? Da informação, que isso é absolutamente prescindível. Hoje em dia a gente está vendo isso, né, Marcos? Vou pegar carona no que o Pimentel disse. Na verdade, a questão da segurança pública, né? Ela é muito diferente na prática do que a maioria percebe, né?
não é simplesmente portar a arma ou atentar contra a vida do cidadão, nem furtar ou roubar algo. Depende de uma cadeia, né? Para que funcione da maneira como os bandidos, os criminosos querem, é necessário que várias etapas estejam encadeadas. Você imagina o roubo de carga, né? Que é a origem de grande parte do problema, porque ele alimenta as organizações criminosas, né? De certa maneira, substituem parte da receita que eles vinham fazendo com o tráfico de drogas, mas que, na verdade, se não houvessem pessoas dispostas a pagar por um produto roubado e que nitidamente se pratica um preço irreal, porque o custo daquele mercadoria é muito maior do que o preço de venda. Em média, 1/4 do valor, tá? 1/4. Ele paga um morador de uma comunidade carente que se dispõe a comprar no mercadinho que compre o macarrão roubado, ele pode pagar R$1,50, R$1 no meio quilo de macarrão, que custa até R$2,90, R$3,10 no mercado. Exato. E ele compra mesmo, ele está desempregado, ele não está nem aí para ética e para valores, eu estou desempregado, eu vou comprar aqui esse iogurte, porque meu filho não vai deixar de tomar iogurte. O tráfico percebe isso em algumas comunidades e já abandona a cocaína. O tráfico sobrevive unicamente do roubo de carga. E o curioso é que a gente também tende a atribuir essa conduta às classes menos favorecidas, quando, na verdade, ela acontece quase que em todas as classes. Né? Alguém à procura de um notebook mais moderno, encontra em smartphones, encontra nos mercadões ou até mesmo na internet produtos que nitidamente não podem ter origem lícita, mas, na verdade, pelo entusiasmo de se beneficiar comprando um produto muito abaixo do mercado, ele, na verdade, está retroalimentando o próprio sistema. Ô Marcos, e como é que um sistema, através da internet, ou seja, em que você conseguisse controlar isso tudo de forma, né, com informática, como é que você conseguia, por exemplo, evitar isso que a gente está vivendo? Ou seja, o roubo de cargas, um controle maior nas nossas estradas e rodovias, os nossos veículos. Eu, na verdade, atribuo o caminho para a solução à inteligência. Acho que é a palavra que melhor resume o que pode fazer a diferença e evitar que nós repitamos hoje, em 2017, o que já aconteceu em 2002, 2005 e até antes, né? É preciso entregar a inteligência para os decisores, para os estrategistas, para que possa se fazer um planejamento de longo prazo e sufocar essas organizações, né? E quando eu falo de sufocar, eu falo justamente em pensar em todas as etapas, em todas as peças do quebra-cabeça que você pode atacar. Uma vez você eliminando uma peça, não se consegue mais completar o quebra-cabeça. E aí começa a ficar mais difícil roubar a carga, esconder essa carga, adulterar essa carga e distribuir essa carga. Então, na verdade, existem vários possíveis pontos em que a gente pode atuar com inteligência para minar a ação dessas quadrilhas, né? É óbvio que não é nada da noite para o dia, mas, felizmente, a evolução tecnológica vem oferecendo o que eu chamo de vetores digitais, que podem ser usados, uma vez que haja desejo e viabilidade econômica, para que você possa municiar ou paramentar a polícia, os governantes, no intuito de dar a eles instrumentos para entender o problema e atacar esse problema com inteligência. Então, eu vou usar a referência agora do que você disse na abertura, a internet das coisas, né? É uma expressão nova, no entanto, não tem nada muito mágico por trás disso. O que a expressão significa? Que coisas passam a adquirir a capacidade da internet, que é o quê? Troca de informações, processamento de dados. Isso é muito bom, porque isso permite que ativos físicos, máquinas, equipamentos, vamos falar de uma coisa óbvia, postes de luz. Como são os postes de hoje na rua? São estruturas de concreto, com aço, né? Com um condutor elétrico para acender uma luz. Em alguns casos, colocar uma câmera, não é? Mas, na verdade, esse poste, que hoje ainda não contém inteligência, ele pode adquirir inteligência com a tal da internet das coisas. Você dá para esse poste a capacidade de receber e enviar informações, sensores capazes de perceber coisas, comportamentos, situações, para que ele possa devolver para os governantes, para os órgãos públicos, etc., dados que antes estavam ali, mas não eram capturados, para alimentar, aí sim, um sistema de inteligência. Até mesmo sons.
até mesmo sonhos. Você deve ter lembrado dessa história. Lembrei. Há 10 anos atrás, foi feito um piloto... Na Tijuca. No Turano, se não me engano, ou São Carlos. Em que era possível, com esses microfones instalados num poste, detectar a origem do tiro, do disparo... O calibre da arma. E ainda o calibre da arma. Não é? Isso tudo está aí. É uma questão de vontade e viabilidade econômica. Marcos, a gente volta a falar com vocês daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, porque o assunto é quente, tem muita coisa para a gente falar ainda. A gente volta já já com a participação de vocês. Escrevam para nós. Até já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, mas antes da gente continuar falando, vamos saber com a Camila o que vocês estão comentando. Pois é, Cátia, várias perguntas. Uma delas é da Joana. Ela pergunta: Pimentel, não está na hora de abandonar essa estratégia de guerra às drogas, que não tem dado certo, e começar a discutir experiências positivas em outros países com a regulação e controle das drogas pelo Estado? Concordo com ela plenamente. Aliás, eu já... Mesmo no BOP, eu já participava de passeatas pela legalização da maconha. Eu sou libertário nesse assunto. Mas eu quero deixar claro para ela que o tráfico não vai abandonar o território, né? Vamos lá, uma experiência como a do Uruguai, vai vender a maconha numa farmácia, alguma coisa assim, mas o ADA, o Terceiro Comando e o Comando Vermelho vão continuar dominando aquele território, as favelas, oprimindo os moradores, obrigando ele a comprar o gás por um preço mais caro. Eu não concordo mais com a estratégia de você mandar a polícia lá, pegar aquela droga e a polícia contabilizar isso como uma vitória. Acho isso aí um fracasso, já perdemos essa guerra. Já perdemos. O Brasil hoje tem 16 milhões de usuários de maconha recreativos, né? E são recreativos mesmo. Consomem maconha só sábado e domingo, não consomem ao longo da semana. Não vale a pena focar a segurança pública no combate à maconha e à cocaína mais. Mais alguma coisa, Camila? Sim. A Regina pergunta pelo Twitter. Mas as penitenciárias estão superlotadas. Como é a questão de legislação? Olha, estão superlotadas sim. Mas quem teve êxito no mundo nos últimos anos no combate à violência, que é os Estados Unidos, prendeu mais. Os Estados Unidos hoje tem 2,5 milhões de presos, né? Tem um livro maravilhoso, Jean-Luc Vacuin, sobre isso, Punir os Pobres, a Nova Gestão da Miséria. E os Estados Unidos prende muito, e a queda da violência acontece vertiginosamente ano após ano. O número da violência dos Estados Unidos hoje, em 2017, é igual ao dos Estados Unidos na década de 50. Tá? E continua em queda. Ou seja, prender é a solução, sim. E a cadeia não serve só para ressocializar, não. É mentira. A cadeia serve para afastar a pessoa da sociedade, neutralizá-la, ressocializar e punir. Ela tem várias funções. Porque eu vejo muita gente falando assim, Pimentel, mas a cadeia não conserta ninguém. Mas quem disse que é para consertar? É para consertar e tirar ela do convívio social. Que ela é uma ameaça às pessoas de bem. Mas teria que haver uma reformulação nas penitenciárias de hoje do Brasil? Olha, são poucas cadeias, mais penitenciárias, e vamos debater assim, mais seriamente a questão da privatização, né? Eu fiz matérias para a Rede Globo sobre uma cadeia privada em Belo Horizonte. Eu gostei do que vi. Uma cadeia muito mais digna do que a cadeia pública. Com acesso a médico, a dentista, nutricionista, com trabalho dentro da cadeia. Uma cadeia realmente que ressocializa, no caso. Agora, Pimentel, você me desculpe, eu vou até interferir um pouquinho. Assim, durante até os tempos em que eu fui repórter, as estatísticas sempre mostravam que no Brasil a gente prende os jovens, a gente prende mais os homens, a gente prende aqueles rapazes que são analfabetos ou aqueles que não têm condição de estudo, ou seja, vai até a 3ª série, enfim, não tem oportunidade. A gente prende mais os negros. A gente tem parece que tem umas escolhas, seletiva, Pimentel, né? Seletiva. Eu acho isso extremamente doloroso. Já aí a gente já começa a errar, porque você tem razão, a gente parece que enclausura aqueles e a gente não amplia, né? Então, parece que isso vai crescendo. E se você visitar, como você vai, inclusive, as penitenciárias, você vai ver isso, quer dizer, as pessoas enjauladas e a maioria, às vezes, até reclamando que já poderia ter saído. É verdade, eu concordo com isso. Agora, vamos só uma questão. Filho de rico também fuma maconha, tá?
Assim, eu tenho um filho de 17 anos, um de 14, não fuma maconha, nunca vi, tomara que não fume não. Mas o filho de rico também fuma maconha. O filho do rico fuma maconha no condomínio, fuma maconha no campus da universidade, nas festas, ou fuma maconha em casa, às vezes até perto do pai, do lado do pai. O filho do pobre não consegue fumar maconha dentro do barraco, porque o pai expulsa, porque ele é conservador, a mãe também. Sai daí, seu vagabundo. Ele vai fumar maconha no beco. No beco, ele é preso pela polícia militar. Ok? Então, infelizmente, a prisão de jovens usuários é muito maior no segmento de pobres, né? Os ricos não são presos. Eu nunca vi polícia invadir festa no Leblon, Ipanema, na Barra. Atenção, quem está fumando maconha, todo mundo preso. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Mas eu tenho que continuar realizando ações de policiamento em periferia, porque na periferia ocorre boa parte dos homicídios. E os homicídios no Brasil têm uma dinâmica própria, uma estatística também. Próximo a um bar, entre 10 da noite e 2 da manhã, mais ou menos a 100 metros de um bar. E esse homicídio foi provocado quase sempre pela disputa territorial para a venda de maconha, cocaína ou crack. Marcos Sêmola, ouvindo o que o Rodrigo Pimentel está falando, aliás, muito bem, como é que a internet das coisas pode também atuar e ajudar dessa forma? Ou seja, ajudar na questão da justiça social. A base, na verdade, de qualquer solução que se queira desenvolver para isso, ela está no entendimento do problema. Entender o problema é muito mais complexo que só olhar as estatísticas que a gente tem hoje, né? É preciso entender horários, condutas, perfis, é preciso entender para onde as mercadorias roubadas seguem, onde elas são consumidas. É preciso, na verdade, capturar eventos que gerem dados e uma vez que você tem um conjunto de dados, você possa extrair conhecimento deles. O que a internet das coisas promete é justamente capacitar dispositivos até então sem inteligência, que podem ser desde postes a viaturas. Cada policial pode ser, na verdade, um ativo de geração de informação, mesmo que seja involuntária, ou seja, não dependa dele para capturar, mas ele pode gerar esses dados, uma vez que ele se locomova, que ele retire o revólver ou o armamento da posição original. Tudo isso é passível de gerar informação. Uma vez que você, então, construa esse Big Data, essa grande base de dados, e o quanto mais veloz e dinâmica ela puder ser, mais rapidamente a inteligência das forças vão poder extrair de lá conhecimento. Esse é o primeiro passo. O conhecimento vai poder dizer o seguinte: olha, os meus recursos limitados, que eu tenho que fazer, que eu preciso usar e fazer escolhas de onde colocar, como priorizar, eu agora vou poder fazer isso de maneira mais eficiente. Ao invés de pegar aquela região, eu vou para outra. Ao invés de ir com esse tipo de efetivo, eu vou com outro, com base no conhecimento que ele extraiu. Então, o primeiro passo é esse. Tendo a informação, conseguindo priorizar. Só que, na verdade, nós estamos aqui engatinhando. A internet das coisas permite uma infinidade de possibilidades. Precisaria de uma vontade política? Olha, a vontade política, ela de fato é estrutural. E a vontade política, ela acaba gerando como uma derivação, o quê? Um ambiente legal favorável. É aquela história, se nossa legislação ela fosse mais bem adaptada à nossa realidade, nós não teríamos bandidos presos sendo soltos recorrentemente. Então, a vontade política é, de fato, um componente, um pilar, na verdade, de sustentação de qualquer coisa. Alguma cidade do Brasil conseguiu isso já, Marcos? Alguém já conseguiu isso em larga escala? Não? Não, de fato não. A gente vê algumas iniciativas pontuais. No Rio de Janeiro, por sorte nossa, existe um instituto chamado Igarapé. Sim, conheço. Esse instituto ele tem a vocação de pensar em soluções para a segurança pública. Eu estou próximo deles, quero, na verdade, contribuir, mas eles podem ser, de fato, o embrião para a inteligência aplicada em larga escala no Rio de Janeiro. É preciso conciliar vontade política, plataforma legal para dar apoio a qualquer iniciativa que se queira fazer. Marcos Sêmola, então, acho que o ideal seria que a gente respirasse fundo, né? Mantivesse a calma, a paciência e
torcesse para que isso venha acontecer o mais rápido possível e a gente tenha menos problemas, porque os problemas estão cada vez crescendo mais. Falando em respiração, Marcos Sêmola, a gente tem aqui com a gente uma alergista e que veio para falar de um assunto que está aí, porque a primavera está aí, as flores são lindíssimas, os jardins são maravilhosos, mas quem convive com o pólen das flores sabe muito bem a alergia que causa, não é isso, doutora Laila? Vamos falar desse assunto? A alergia ao pólen, assim, aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, ela é menos comum, né? Mas ainda assim pode acontecer. Tanto nas flores que a gente tem na nossa casa, no nosso jardim, quanto as flores que a gente leva para dentro de casa. Essa alergia da primavera, né, que as pessoas conhecem, né, é mais comum nos estados do sul do Brasil, justamente por ter climas bem definidos, né? Aqui, na maior parte do Brasil, é clima tropical e a gente não tem essas estações bem demarcadas. Mas mesmo assim a gente vê que a gente hoje em dia tem mais estudos em relação a isso e a gente vê que acontece sim, mesmo aqui nos estados do Sudeste e tal. Os sintomas de quem tem, por exemplo, uma alergia ao pólen das flores, eles são determinantes? A gente consegue perceber, doutora Laila? Sim, claro. Assim, os sintomas basicamente do paciente que tem alergia a pólen é quando em contato com o alérgeno ali, né, com as flores e com as árvores que estão florificando e tal. Geralmente, rinite, obstrução nasal, coriza, prurido nasal, prurido nos olhos, né, coceira nos olhos, lacrimejamento. Esses são os sintomas mais predominantes. É claro que naqueles indivíduos mais sensíveis pode ter crise de asma, bronquite, né, e sintomas mais complicados, mas a maioria fica em via aérea superior, com rinite e a conjuntivite alérgica. Agora, são sintomas que a gente também pode sentir no nosso dia a dia, se você está num lugar fechado ou que tem mofo, etc. O que você aconselharia nessa época do ano, principalmente para o pessoal que está nos estados do sul, então, já que tem mais essa propensão, o que você, como médica, aconselharia? Assim, na verdade, a maior parte da população alérgica, ela sofre durante o ano todo, que é aquilo que a gente estava conversando inicialmente. Ela sofre o ano inteiro porque a principal causa de alergia é justamente mofo e os ácaros que estão dentro ali da nossa casa, né? Na poeira da nossa casa. E o pólen, ele vem como mais um fator agressor, aí, mais um alérgeno, aí, potencializando todos esses sintomas no paciente alérgico. Então, é sempre interessante assim, manter a casa bem arejada, bem ventilada, limpeza adequada da casa, né? O ar-condicionado pode ser um bom aliado, principalmente quando a polinização está ocorrendo, porque ele tem filtro, não deixa as partículas grandes desses pólenes entrarem no ambiente. Esse pólen é da rua, não é de casa? Ele veio da rua? O pólen geralmente vem da rua. Nesses estados de sul, de clima, né? Clima temperado, normalmente vem da rua. Mas a flor da casa não é perigosa? É menos perigosa do que o que a gente encontra fora de casa. Aqui a gente não tem isso, nem nos estados do sul, mas assim, nos Estados Unidos, na Europa, tem radares, entendeu? Tem essas questões da inteligência aí das coisas. Então, assim, por exemplo, todo dia de manhã, na época da primavera, Estados Unidos e Europa, tem noticiário dando quanto que está de pólen no ambiente, quem pode sair de casa, quem não pode, entendeu? Olha, porque lá o carro fica coberto a mesmo. A tecnologia das coisas, né, Marcos Sêmola, funcionando também para a saúde. Sim. E nesse caso, eu tinha lido que às vezes é melhor manter a casa fechada se estiver ventando, exatamente para que não entre o pólen. Está correto? Então, se tiver exatamente naquela época da polinização, como acontece lá nesses climas, nesses países de clima temperado, o ideal é você fechar, ligar o ar-condicionado, porque aí vai filtrar essas grandes partículas, entendeu? Mas se não tiver naquela época da polinização de fato, a casa tem que ser mantida bem arejada, bem ventilada, pegar sol, entendeu? Agora, doutora, a alergia realmente é algo que as pessoas têm que aprender a conviver com ela? A pessoa consegue realmente se libertar de uma alergia? Essa é uma pergunta que a gente ouve com frequência, né? Mas, assim, alergia, como hipertensão, como diabetes, é uma doença genética. Então, como qualquer doença genética, ela não é passível de cura. Mas os tratamentos hoje em dia estão muito avançados e a gente consegue um bom controle dos sintomas, entendeu? Através dessas medidas de controle do ambiente, através de medicações e através das vacinas que a gente conhece como imunoterapia, que realmente diminuem os sintomas do paciente, entendeu? Agora, tem uma questão, longo, né, gente? Tem aquelas alergias que você adquire depois. Você não tinha nada quando você era criança, de repente, num belo dia, você está numa festa, passa mal e você descobre, virei alérgica a isso. Como é que acontece, doutora? A alergia, ela é um fenômeno de memória imunológica, né? Assim, ninguém fica alérgico a uma coisa se nunca teve contato com aquela coisa, com aquele alérgeno.
Você só vai ficar alérgico depois de algumas sensibilizações, depois de alguns contatos. Então, é possível, por exemplo, um paciente que comeu camarão a vida inteira, um belo dia, com 60 anos, com 50 anos, desenvolver uma alergia a um camarão ou a um medicamento, entendeu? Porque o organismo dele foi se habituando àquilo, criando uma memória imunológica contra aquilo, e um belo dia aquilo aflorou, entendeu? Ninguém fica alérgico a uma coisa. O pensamento do leigo é: o que eu fiz de diferente? Né? Esse é o pensamento do leigo, mas, na verdade, a gente só fica alérgico àquilo que a gente já teve contato. Ninguém fica alérgico a camarão na primeira vez que comeu camarão. Doutora, só um detalhe. Pode falar, Marcos. Eu, na verdade, sou alérgico e sempre ouvi dizer que a alergia funciona como um copo que você vai gradualmente colocando uma gota, e uma hora ele transborda e você percebe sob a forma de sintoma alérgico. É de fato assim? Ou seja, todos nós somos propensos à alergia, é uma questão de saber qual o tamanho do seu copo e do meu? Não são todas as pessoas que são propensas à alergia. A alergia, assim, é genético, entendeu? A gente sabe que boa parte da população tem essa predisposição genética. Qual o percentual? Assim, e aí, realmente, hoje, estima-se que em torno de 30% da população mundial seja alérgica. Tô dentro. É muita gente. Então, assim, não é exatamente um copo que transborda, mas é aquela sensibilização que vai ocorrendo ao longo dos anos, entendeu? E como a pessoa tem a predisposição genética, aquilo uma hora, aquela chave vira e você começa a ter sintomas. Também é? Sou. Sim, eu não sou. Eu, Ainda. na verdade, sou alérgica não a medicamento, a penicilina. As pessoas são alérgicas a medicamentos. Daí a preocupação, muitas vezes, em cirurgias, né? Os médicos... Eu sou Novalgina, eu quase morri mesmo. Eu fui e voltei. Você foi? Fui. Meu Deus. Voltei com... eu tomei uma injeção de Novalgina depois de uma cirurgia e quase fui embora. Vi o túnel. Que isso. Eu vi o túnel. Eu também. Eu tive uma infecção de garganta, uma coisa tola. Fui no hospital novinha e me deram uma injeção de penicilina. Eu caí ali na hora. Quer dizer, quando eu voltei a mim, os médicos apavorados, né? Graças a Deus que eu voltei, eles devem ter pensado. E disseram, olha, você nunca mais tome penicilina. E eu já tinha tomado Novalgina. Foi exatamente isso. Agora me veio a cabeça que eu caí também uma vez com o Fenergan também. Então não deve ser... Tomei um Fenergan e desmaiei também. Então deve ser doutora Laira, é anti-alérgica. A gente falou aqui, a gente está falando aqui das flores, né, que são tão lindas, etc. E a gente fala dessa questão do pólen. Mas esses medicamentos que a gente está falando aqui, que a gente toma e que, na verdade, estão sendo produzidos aí a rodo, aumentou também a nossa propensão de ter alergia com isso tudo que está sendo produzido agora? Na verdade, não aumentou. Assim, os dados estatísticos que a gente tem aqui no Brasil são muito ruins. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, a principal causa de anafilaxia é o amendoim. Olha. Aqui a gente não tem essa estatística, a gente não sabe. Assim, a Sociedade Brasileira de Alergia acredita que a principal causa de reação anafilática em adulto no Brasil seja justamente a dipirona, como ele estava falando. A gente acredita que seja isso, mas a gente carece de dados justamente por a gente não ter esse banco de dados. Mas o americano come mais amendoim que a gente, na pasta, talvez. O americano, exatamente. A gente não tem essa estatística aqui. A gente não tem esse contato aqui, né? Mas a medicação, por exemplo, que a gente tem o costume, né? E nos Estados Unidos não tem a dipirona. Não tem? Não existe, não tem a dipirona. Então, as medicações que o brasileiro, ele tem o costume de se automedicar, né? A gente tem esse hábito, esse mau hábito. Então, certamente você se automedicou com dipirona várias vezes. Eu estava no hospital. Não, dessa vez sim. Dessa vez. Mas certamente todos nós, a gente se automedica, né? Lara, um aspecto que eu não posso deixar passar, que é interessante, é que, de certa forma, Cátia, a internet das coisas, esses vetores digitais, eles permeiam todo tipo de atividade humana. É uma questão de tempo ele invadir a medicina, a alergia, né, como especialidade. Eu vou dar 2 exemplos. Hoje é uma mania mundial o uso de relógios, que não são de fato relógios, são pulseiras que capturam algumas informações de saúde, né? Seu batimento cardíaco, sua temperatura, algumas coisas assim. Isso tem feito com que médicos possam monitorar esses indicadores e perceber, por exemplo, situações que antecipem um problema médico. E no seu caso da alergia, é possível, inclusive, ingerir um equipamento que tem a internet das coisas dentro, que faz uma varredura e captura também indicadores. Para quê? Para gerar inteligência. Então, acho que é uma questão de tempo. É a inteligência para as alergias também, né? Claro, por que não? Doutora Laira, a gente vai continuar nossas consultas, gente, porque a gente que está aqui pode falar com ela agora aqui. E vocês? Mandem de casa as perguntas de vocês, a gente volta já já.
Vamos com o Sem Censura de hoje. Camila, o que a gente tem aí que o pessoal está comentando? Olha, a Vivian, ela pergunta: Lara, o aleitamento materno e as alergias têm de fato relação? Elas previnem as alergias? Sim, já existem diversos estudos comprovando que o aleitamento materno previne sim as alergias, principalmente as alergias alimentares e respiratórias. Temos aqui um comentário do Carlos Cold. Ele comenta sobre a violência. Não é encarcerar mais, mas dar acesso aos 80% excluídos pelo racismo econômico. É aquilo que a gente concordo também. Nas soluções, várias soluções sociais. Eu repito, a todo momento funciona muito. Acesso ao esporte, lazer e cultura. Aquele jovem de 14 anos que está seduzido pelo fuzil, ele pode ser seduzido pelo teatro, pela música, pela capoeira. O projeto da Mangueira, daqueles atletas da Mangueira. Uma vez eu tive a honra de conversar lá com o responsável pelo projeto e eu perguntei quantos jovens você perdeu para o tráfico nos últimos 10 anos. Ele ficou pensando, não perdi nenhum. Então, é evidente que funciona, mas eu tenho que prender também. Quem está no crime hoje com fuzil, nas ruas, ameaçando nossas vidas, matando policiais, matando civis, essas pessoas devem ser presas. Eu vou pegar carona no que o Rodrigo Pimentel falou, da questão da importância do teatro, e o Isaac Bernat está aqui hoje porque vai estrear uma peça na Casa de Cultura Laura Alvincos. O título é ótimo, né? Maldito Coração. Né? Eu queria que você falasse do texto dessa peça, que tem muito a ver também com essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, né? O Maldito Coração é uma peça de uma autora gaúcha chamada Vera Caram, que já faleceu. Ela morreu bem jovem, 42 anos, mas ela ganhou vários prêmios no Sul. Esse monólogo ganhou vários prêmios e até a Vera virou o nome de uma rua em Porto Alegre. Ela é muito conhecida no Sul. Aqui foi montada por alguns diretores como Gilberto Gavrons, que a Guida Viana também fez. Eu até cheguei a substituir, fiz uma participação nessa peça do Notília. E o Maldito Coração trata de uma mulher que ela abre o seu coração sobre um amor antigo que ela viveu, uma paixão completamente desenfreada, em que ela narra para a plateia isso, ela comenta com a plateia e, na verdade, ela mistura um pouco do que aconteceu ou do que não aconteceu. Você fica sem saber o que é verdade e o que não é verdade. Então, a peça gira em torno desse universo, dessas paixões em que a gente se perde e sofre muito com isso, mas também ri muito. É uma peça que tem humor, mas também tem uma profundidade, trata de temas bem variados, de você amar loucamente uma pessoa. E essa coisa que você não sabe até que ponto se aquilo aconteceu daquela maneira ou não. Pois é a isso que eu me refiro em relação à nossa conversa aqui. Quer dizer, exatamente o que é realidade e o que é fantasia. O que realmente alguém fala para a gente hoje e a gente pode acreditar ou a gente não pode, não é, Isaac? Quando é que uma mulher realmente revela que ela ama alguém? Você tem a resposta, por favor? Não. Eu acho que, na verdade, o bom teatro é aquele que não procura dar respostas, né? E levanta questões, perguntas, né? Em que deixa a plateia que ela se identifique, mas também sai dali com um olhar crítico, pensando se ela já viveu alguma coisa como aquilo, se ela viveria de novo da mesma maneira, né? Mas não é uma peça que procure, assim, clarear alguma coisa. Ela, na verdade, é uma peça que coloca assim, uma pulga atrás da orelha, né? A Estela Celano, que faz esse monólogo, é um projeto dela, é uma atriz muito interessante, já fez muita coisa em teatro, televisão, seriados, Os Homens São de Marte, Natália, e vários outros trabalhos também em cinema. E é uma atriz que resolveu fazer um monólogo, que é um momento decisivo para uma atriz, né? Que não é uma coisa muito simples, você sozinho em cena. E a gente faz no porão da Laura Alvim, ali em Ipanema, na sala do saudoso Rogério Cardoso, né? Que é homenagem a ele. E quanto tempo de monólogo? Quanto tempo ela fica sozinha 50 em cena? minutos, não é uma peça muito longa, não. 50 minutos. A gente estreia dia 29 de setembro, fica até dia 22 de outubro. Só dando serviço, sexta e sábado é às 8, domingo às 7. E, na verdade, a plateia fica muito próxima do ator. É como se a gente estivesse aqui. Fantástico. O porão é bem pequeno, né? E é uma forma assim que ela está junto com a plateia mesmo. A plateia se sente incluída no espetáculo. Isso é uma coisa que cada dia vai ser diferente. A gente tem essa abertura, inclusive, para o espetáculo ele não está assim, digamos assim, solidificado. Ele vai ter uma abertura para o jogo com a plateia o tempo todo. E a gente pode dizer que o coração é maldito mesmo, Isaac?
Bom, eu não acho, né? Eu acho que o coração é o que nos move na vida, né? O que faz a gente querer mudar as coisas, querer curar as pessoas, melhorar a sociedade, melhorar as questões. No teatro também. Eu acho que é mais uma brincadeira, né? Essa coisa do maldito coração. Me alegra que tu sofras. Ainda tem isso no título também. Então tem uma coisa aí também de uma certa vingança, né? É uma mulher que está à beira de um ataque de nervos, na verdade, né? Um pouco isso. Mas eu acho que tem momentos em que o coração nos apronta algumas coisas, né? E tem momentos em que ele nos faz ficar muito felizes com a vida. Eu acho que o coração é volúvel. E às vezes ele apronta, né? A gente não quer que ele apronte mais, né? A gente fica meio assim. Como é que, por exemplo, a plateia reage? Há uma interação em relação a isso? Então, a gente está estreando sexta-feira. A gente ainda não fez um ensaio aberto. Eu tenho essa curiosidade, eu acredito que sim, o espetáculo foi feito pensando nisso, que a plateia possa participar. Por exemplo, a minha mãe, se for, eu acho que ela vai na estreia, minha mãe vai falar coisa, porque minha mãe não fica quieta. Ela comenta coisas, entendeu? Agora, ela não é só do universo feminino, não é? Você ali apresenta a história dessa mulher, mas vai tocar também o coração dos homens. Ah, com certeza, né? E de qualquer relação, né? Qualquer relação que seja, entre homens e homens, mulheres e mulheres, eu acho que a gente está num momento, inclusive, que é importante falar disso, né? Falar de que o amor é soberano, o amor ele não depende de uma opção, né? Então, eu acho que vai tocar qualquer tipo de relacionamento. O fato de ser uma mulher que está apaixonada por um homem poderia ser o contrário também, poderia ser 2 homens ou 2 mulheres. Eu estou falando disso porque a gente está vendo um momento muito, muito esquisito, né? Voltando para trás no tempo com algumas questões aí, né? Você está falando sobre a questão de se condenar algumas relações. Dessa cura gay, por exemplo, coisa mais absurda do que essa. Tanta preocupação aí que a gente tem com a violência, né, com a saúde, e as pessoas veem numa coisa... Eu acho muito louco isso, né? Não, e você está falando de uma peça, enfim, falada por uma mulher, escrita por uma mulher, e o Rodrigo Pimentel, ele até tinha falado nos bastidores de um dado que é terrível em relação aos homicídios de mulheres, né, Pimentel? O que você falou para a gente? Há 15 assassinatos de mulheres por dia no Brasil, praticados por noivos, maridos, ex-namorados, companheiros, né? Isso é um número que coloca o Brasil aí, infelizmente, em uma posição lá em cima no ranking mundial da violência contra as mulheres. E o medo, né? O medo que as mulheres têm de ir numa delegacia e falar. Teve até um seriado da Globo que mostrou isso muito bem, o Sob Pressão, né, que a mulher apareceu toda quebrada, mas o médico sacou que era, o médico percebeu que ela tinha apanhado em casa e aí tem um desenvolvimento, em suma, história, mas é muito triste, porque as pessoas têm medo, as mulheres têm medo, né, de entrar numa delegacia ainda, embora tenha a delegacia da mulher. Sim, e ela conta hoje com o número 100, né, que ela pode ligar e receber orientação, qual a delegacia mais próxima, ela vai receber orientação, é um número do Ministério da Saúde, né, perdão, da Justiça, que ela vai receber orientação até da delegacia, quem vai recebê-la, a hora que vai recebê-la. No Rio de Janeiro nós temos 14 delegacias de mulheres, ainda assim, quanto mais delegacia, mais notificação, porque as mulheres mais esclarecidas, então você tem a percepção de que a violência está aumentando. Não, as mulheres estão mais esclarecidas, estão confiando na polícia, estão buscando a polícia. É uma nova geração, Isaac, isso também aparece na peça de vocês, essa diferença de gerações? Essa peça foi escrita há muito tempo, né? Mas a gente procurou trazê-la para o momento presente, sim. Acho que a gente pensa na atualidade, sim. Eu acho que poderia ser um homem também apaixonado por uma mulher que de uma maneira um pouco excessiva e que se perde nessa paixão. Eu acho que os jovens também vão se identificar de alguma maneira, né? Os jovens, os idosos, as pessoas... Eu acho que o teatro tem essa possibilidade de criar identificações, né? De tocar nas pessoas de uma outra maneira, que não só o racional, né? O sensitivo. Desculpa, e quando você falou da coisa do trabalho na Mangueira, eu acho isso fundamental. Eu entendo o diretor do cinema que eu já vi, eu vi o Zé Padilha. O diretor do teatro, ele está lá todo dia, ele não precisa necessariamente, né? Não precisa, mas é bom que ele acompanhe o espetáculo, de vez em quando apareça. Nas primeiras semanas é bom ir todo dia para perceber, porque é uma obra viva, né? Ela vai se desenvolvendo, o público nos ensina muito, né? E a gente vai ouvindo coisas, vai mudando, vai trocando, vai acertando. Inclusive, ela foi minha aluna.
Na Unirio, eu estou olhando para ela aqui. É verdade, é verdade. É interessante. Mas eu acho que a gente precisa, sim, participar, assistir bastante, porque tem um diálogo com a atriz e a equipe de criação também. E o público, a gente faz teatro para o público, não faz para a gente, né? Isaac, você é um diretor experiente, professor experiente, e você, de repente, está diante de uma peça cujo texto é de uma mulher, feminino, alguém que interpreta é uma mulher, e você é um diretor, ou seja, a visão de um homem dirigindo isso tudo. Mudou alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Viu alguma coisa que você não tinha visto ainda, que se tocou? Olha, eu sou um homem cercado de mulheres, porque eu sou casado com uma atriz e eu tenho 2 filhas, eu tenho uma mãe viúva, tenho a sogra, tenho a babá. A minha casa, geralmente quando tem uma festa, assim, um almoço, eu sou o único homem. Então você, na verdade, você é um homem à beira de ataque de nervos, né? Você pode fazer o papel. Mas elas cuidam muito de mim também, né? Eu aprendo muito com as mulheres. Mas nessa peça, sim, eu acho que tem muitas mulheres nessa peça, na equipe de criação também, cenário, Doris Hollenberg, Desirê Bastos, figurino, a Cristina Lobo na assessoria de imprensa e tantas outras, a Márcia Guimarães na produção. A gente tem várias mulheres trabalhando, a Camila Brandes, que é a minha assistente de direção. Então, você vê quantas mulheres estão por trás também ali para fazer a coisa acontecer. E eu acho que é interessante porque cada vez mais, realmente, há a participação das mulheres no mercado de trabalho, na vida, e como mesmo o Pimentel estava dizendo, quer dizer, buscando mudar o seu posicionamento. Você também sente um pouquinho isso, doutora Laira, no campo da medicina? Sim, também há com isso? Com certeza, sim. Está mudando realmente? Sim, com certeza. Na minha especialidade, por exemplo, a maioria é mulher e a gente vê cada vez, assim, no consultório também, a maioria que procura também é mulher. Marcos, mulheres. E na questão da tecnologia, as mulheres também estão entrando? Olha, infelizmente, não na mesma velocidade que em outras áreas, né? Quem vem de graduação nos cursos de engenharia, de computação, de ciência da computação, você vê um domínio completo do sexo masculino. Agora, uma vez que a tecnologia por si só se torna mais palatável, mais acessível, de mais fácil entendimento e, mais importante, melhor aplicabilidade no universo feminino também, o interesse passa a ser maior. Por isso que eu acho que a gente está vivendo um momento, de fato, disruptivo, em que a tecnologia deixa de ser vista como um bicho estranho para poucos e todos começam a reconhecer nela a possibilidade de transformar suas tarefas, profissionais ou não, em algo mais ágil, mais eficiente, muitas vezes mais barato. Eu acho que isso vai acontecer em pouco tempo. Isaac, a gente está no finalzinho do programa. Vamos falar de novo, pessoal de que está em casa, a data, o horário, o local da peça e se vai para outros estados, rapidamente. Bom, estreia no Porão da Lourovim, Teatro Rogério Cardoso. Estreia agora dia 29 de setembro. Vai ficar até dia 22 de outubro. Sexta e sábado às 8 horas da noite. Domingo às 19 horas. E a gente quer sim ir para outros lugares. Ainda não temos um planejamento nesse sentido, mas vamos com certeza viajar, queremos viajar, esperamos vocês lá. Doutora Laira, se quiserem encontrar você rapidamente, tem alguma página, alguma forma? Sim, claro, laira.com.br ou alergolife.com.br. Marcos? Bom, vocês me encontram facilmente no LinkedIn ou na minha página marcossemola.com, onde fica mais fácil o contato inicial. E você, Rodrigo Pimentel, como é que o pessoal te encontra? Olha, que vergonha que eu tenho uma página também, mas eu não sei como é que sabe de cor. Mas eu tenho o Instagram, eu respondo todo mundo, também tem o meu e-mail, posso deixar? rodrigo.pimentel@hotmail.com, que eu também respondo todo mundo essas questões que a Camila levantou, sobre violência urbana, sobre a questão da questão social influenciando na violência no Brasil. Estou aguardando perguntas também. Ok. Camila, obrigada pela presença. A presença de todos vocês foi ótimo. Gente, nós seguimos hoje, não é isso? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica aqui com o programa encerrando. Voltamos amanhã às 5 da tarde, mas vamos ficar ainda no Facebook. Fiquem com a gente, curte lá a página. A gente continua o programa por mais um tempinho. Tchau.
Pessoal, nós voltamos agora na nossa página no Facebook. Vamos ouvir o que a Camila tem a dizer sobre os comentários na internet. Separei alguns aqui. Um deles é do Luciano Vidigal. Ele comenta: Isaac Bernard, com essa crise no Brasil, qual a sua opinião sobre o panorama do teatro brasileiro? Um beijo do seu aluno, Luciano Vidigal. Gente, eu preciso falar do Luciano Vidigal. O Luciano Vidigal foi meu aluno na Cal. E ele, morador do Vidigal, que foi o fruto do Nós no Morro. Foi um garoto que ele entregava coisa na feira, trabalhava desde cedo, fico até emocionado. E todo Natal ele me ligava para me desejar Feliz Natal. Grande Luciano Vidigal. Bom, Luciano, você sabe melhor do que eu como enfrentar a crise, né? Você já nasceu enfrentando crises. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Como diz o Tchekhov, o grande autor russo, né? A gente tem que trabalhar sempre, não pensar em outra coisa. Quer dizer, lazer é óbvio, mas eu digo assim, o trabalho faz a gente se desenvolver. Então, eu acho que buscar alternativas à falta de apoio do Estado, das empresas, e a gente botar o bloco na rua, como a gente está fazendo com essa peça. Essa peça a gente fez com crowdfunding e todo mundo ali ralando para ela acontecer. Então, Luciano, eu só te digo para você continuar sendo esse cara maravilhoso, premiado, cineasta, tem uma carreira linda e é um grande ator. Aliás, que exemplo de inclusão também para a questão da violência. Né? O Nós do Morro exatamente. É um exemplo positivo. Guti Fraga, grande Guti Fraga. O que demonstra que é possível, é viável e a gente vê que dá certo, não é? Camila, mais alguma pergunta? Temos. A Natália, ela pergunta como empreender na área de internet das coisas, como investir em startups. Olha, uma ótima pergunta. Eu, na verdade, estava torcendo para que uma pergunta dessa surgisse, né? O problema que nós discutimos hoje aqui depende de vários atores, né? Depende da vontade, depende da ação, mas também depende da conexão com esse ecossistema empreendedor, né? As startups estão aí para derrubar muros, ou seja, para sair da tal caixa que dizem que a gente pensa dentro da caixa, não tem caixa. Então é preciso ajudar, de fato, qualquer núcleo de empreendimento para dar a esses caras o oxigênio que eles precisam para pensar em soluções inovadoras para velhos problemas. Então, eu, por exemplo, dirijo um instituto chamado Founder Institute, que é lançamento de startups tecnológicas. Tudo que esse grupo quer é encontrar problemas reais para solucionar. E é preciso criar o quê? Uma plataforma legal que fomente esse grupo. É preciso aproximar o mercado corporativo, né, as grandes corporações, dessas unidades de criação, para que eles possam beber nessa fonte. Agora, Marcos, assim, ainda pegando carona nessa pergunta, o investimento, por exemplo, quer dizer, quanto que você precisaria ter para você começar a investir num trabalho como esse, de tecnologia da informação para a inteligência? O que você diria? Uma coisa até pequena. Olha, não dá nem para responder a pergunta sobre essa ótica de investimento por uma razão. O mundo já percebeu que não dá para voltar atrás na questão da adoção da tecnologia. Por conta disso, existem iniciativas surgindo a cada instante. No Rio de Janeiro, vocês não têm ideia do volume de aceleradoras de startups. São empresas que se predispõem a hospedar essas startups, às vezes formadas por um único indivíduo, para dar a ele alimento, entre aspas, informação, para que ele possa solucionar os problemas que nós conhecemos. Isso custa nada para o empreendedor. Que idade que ele tem, de onde que ele veio? Ele tem 19, 15, 14 anos, ele veio de uma faculdade. Então, Pimentel, era possível definir o perfil desse empreendedor há 10 anos atrás. Hoje não existe um perfil definido. Nós temos uma turma com 34 empreendedores no Founder. A média de idade é de 36 anos, mas eu encontro lá empreendedores de 22 e de 46. A crise estimulou esse tipo de busca? Sim, de certa forma, sim. A crise antecipou um desejo de construir seu próprio caminho, de definir suas próprias regras, através da criação de ideias novas, de soluções novas. Então, não dá mais para você definir esse biotipo, essa persona. Todos são candidatos a empreender. Ele vai lá com a ideia ou ele conhece um pouquinho de programação? Olha, também outra resposta super difícil. Por quê? Porque eu encontro maturidades bem distintas. Eu encontro empresas empreendedores já com uma ideia formada, que só precisa validar essa ideia e testá-la, enquanto eu encontro, às vezes, um indivíduo que tem um DNA empreendedor, ele tem fundamentos de quem empreende, mas não tem nenhuma ideia, ele só tem a vontade. E a gente ajuda alimentando esse cara.
Camila, mais alguma pergunta para os nossos convidados? Temos. A Mara Ferrão Azevedo, ela comenta aqui. Minha filha teve um quadro grave de eritema multiforme. Até hoje não foi possível saber o exato motivo, mas a hipótese foi ela ter usado um medicamento para dor muscular chamado Bezerol. Muito grave isso. Ela comenta a respeito das alergias. Eritema multiforme não é exatamente uma alergia, né? É uma reação adversa à droga, mas pode ser grave. Tem casos que evoluem, né, para quadros mais graves e pode até ser fatal. Agora, doutora Laira, assim, em relação também à pergunta da Camila, não tem como você prever, né, que você vai ter? Não tem. Por mais que você leia a bula ou ela diga para você cuidados, etc., só tomando que você vai ver se você teve algum tipo de... A alergia, ela é um fenômeno aleatório e imprevisível. Só acontecendo mesmo para você, dali em diante, tomar os seus cuidados, mas até ali não tem como você prever. E tomou o medicamento, teve os primeiros sintomas, liga para o seu médico. Sim, claro. Ou vai para o hospital. Dependendo do sintoma, ou tem vai que... para o hospital. Exatamente. Como é que eu sei se é alergia ou se é reação, como você disse anteriormente? Olha, falando de alimento ou de remédio, né, por exemplo, assim, 99% das alergias alimentares ou medicamentosas cursam com urticária na pele, que são aquelas placas, né? Vermelhas. É difícil você achar uma reação alérgica alimentar ou medicamentosa sem essas placas, né? E angioedema, né, edema de olho, de boca, até sintomas mais graves, perda da consciência e tal. É uma reação adversa, como, por exemplo, você relatou com o Phenergan, que provavelmente o Phenergan, ele tem ação no sistema nervoso central, então ele apaga o indivíduo realmente. Ah, perfeito. Tem pessoas, por exemplo, que tomam Plasil ou bromoprida, né? E tem reações extrapiramidais de agitação, até algumas ilusões. Então, assim, a pessoa... É fácil de identificar um processo alérgico, entendeu? É questão de observação, mas qualquer reação, seja ela alérgica ou não, tem que se direcionar a um hospital, né? Uma unidade de saúde. Camila, mais alguma pergunta? Tem, ainda sobre alergia. A Milene Diniz, ela comenta, agora, depois de 33 anos, comecei a ter alergia à água do mar. Toda vez que entro na água do mar, fico pinicada, como se estivesse cheia de picada de mosquito. Principalmente na região do rosto, orelha e peito. Como posso fazer para melhorar? Primeiro tem que ir no alergista. Para melhorar tem que ir ao alergista. Bom, na verdade, isso daí não é exatamente uma alergia à água do mar. São vários fatores que podem estar ali relacionados. Isso aí que ela está relatando é justamente uma urticária, né? Essas que as pessoas falam como picadas de mosquito. Isso aí pode ser devido ao sol, pode ser devido à temperatura da água, isso aí tem que ser investigado, analisado, ela tem que fazer determinados testes. Isso é um tipo de urticária física que tem que ser investigado. Tem várias doenças que podem estar implicadas aí. A Valdeia Bernardo, ela comenta. Onde mais se vende produto desviado é no trem e no metrô, sem nenhum controle da fiscalização. Acessórios para celulares que custam entre 60 e 80 reais podem ser comprados a 10 reais. Existe uma verdadeira invasão de vendedores de produtos de toda espécie sem nenhuma fiscalização. A Supervia, antigamente, tinha um convênio com a Polícia Militar, e a Supervia tinha lá um batalhão de policiamento em ferrovias. Esse batalhão foi extinto. Então, a Supervia, de fato, não consegue combater isso. No Tropa de Elite 1, a gente fez um filme lá com o Zé Padilha que a gente dizia que o usuário de maconha era o culpado pela violência no Rio de Janeiro. Logicamente é uma besteira, não é por aí, não, tem vários fatores. Mas hoje em dia o responsável pela violência no Rio de Janeiro não é mais o usuário de maconha, é todo mundo que compra carga roubada no trem, no metrô, dentro da comunidade, fora da comunidade, no sinal. Online. Mas muitas vezes a gente compra sem achando saber que está ajudando. Essa questão é que é complexa. Olha, pagar um quinto do valor não é possível, não está ajudando ninguém. Tá... Mas às vezes uma criança no sinal, você não só está tirando a criança da escola. Porque toda vez nos ônibus você recebe pessoas vendendo, ambulantes vendendo, nem doce. todo chocolate, nem todo amendoim vendido no sinal é produto de roubo, pelo amor de Deus. Claro. Mas evidente que um equipamento eletrônico no trem, num valor, 1/4 valor de mercado, Sim. É evidente que algum motorista foi ameaçado, colocaram a arma na cabeça de alguém morreu, para você estar consumindo aquilo ali. Sim. Eu preciso ter um padrão ético mínimo para entender que eu não posso comprar isso, que enfrentar isso. Além disso, tem que ter uma lei que prenda o receptador. Porque hoje quem compra uma carga dessa
responde liberdade, isso está errado. Rodrigo Pimentel, o que você está querendo dizer para a gente é que muito do que a gente vê dessas balinhas que colocam nos nossos carros no sinal, ou que se vende, como ela está falando, a Camila, nos BRTs, ou trens, ou metrôs, enfim, elas podem estar vindo de cargas roubadas. Às vezes, atacadões, né? Às vezes é de um atacadão, do Mercadão de Madureira, comprado com nota fiscal direitinho, outras vezes não. Mas quanto mais sofisticado o produto e menor preço, eu já vi vendendo iogurte em sinal, na zona norte do Rio de Janeiro. Evidente que aquele iogurte ali foi roubado. Eu já vi vendendo carne na Supervia, eu já vi, isso é evidente que isso foi roubado. Então, a gente tem que ter aí um cuidado, mesmo que a gente tenha uma condição financeira difícil, com desempregado, eu tenho que entender que se eu comprar aquilo ali, eu vou estar contribuindo para um Rio de Janeiro, para um Brasil muito pior. Agora, eu até coloco assim para vocês, todos dizem que a carga tributária da gente ela é muito alta, incide nos produtos e isso eleva muito os preços dos nossos produtos. Será que se a gente tiver, Pimentel, ou seja, uma menor incidência de impostos, se isso diminuísse e a gente ficasse com um preço parecido, a gente teria essa tentação das pessoas de comprarem ainda por um preço menor? Excelente pergunta, porque nós combatemos o furto de sinal de televisão nas comunidades dessa forma. As companhias aí que vendiam lá, net, sinais, ofereceram produtos mais baratos aos moradores e o morador entendeu que era muito mais digno comprar um pacote por um preço menor do que comprar o mesmo pacote de um traficante. A Netflix é um exemplo de, talvez não internet das coisas, mas de forma inteligente, utilizando um catálogo de filmes a um preço barato. Isso derrubou muito a pirataria de filmes. Sim, derrubou a pirataria, acabou com as locadoras. Está acabando com a TV aberta também. Assim, nós temos inúmeros exemplos, né, disruptivos. A própria Apple, quando ela decidiu vender cada música, ela evita que o consumidor tenha que se forçar a comprar um disco inteiro com músicas que ele não gosta, pagando apenas por aquela trilha, né? Aquela música. Isso revoluciona o modelo de negócio e até minimiza o interesse de roubo. Isso é um pequeno exemplo. Né? Agora já existe também um fator do preço que o carioca está pagando no produto, uma inflação provocada pelo roubo. Alguns produtos da cesta básica já são muito mais caros no Rio de Janeiro do que, por exemplo, no Vale do Paraíba, em Resende, Volta Redonda, em Queluz. O produto é mais barato, porque o fornecedor já colocou a inflação. Infelizmente, uma inflação que chega até 25% em alguns produtos. Não, e também eu estou sabendo que muitas empresas estão saindo, né? Aquele Luiza, né? Que não quer ver eu já vi algumas informações nesse sentido de algumas lojas fugindo do Rio de Janeiro. Eu já vi muitas informações. É uma pena. Esse é o maior problema da violência urbana do Rio de Janeiro hoje. Roubo de carga. E dessa forma, a inteligência resolveria também essa parte. Agora, seria uma forma também, a inteligência consegue também chegar a determinado momento em que possa baratear os serviços para todos nós? Olha, isso é indiscutível. É impressionante o poder da inteligência e da tecnologia em qualquer tipo de atividade econômica. Não é? Você consegue, primeiro, se antecipar o problema. Ou seja, uma vez que você colete informações de furto de carga, você começa a perceber um padrão. Olha, isso vem ocorrido mais com esse tipo de carga, nesse tipo de local, nesse tipo de horário. Uma vez que isso vai te mapeando padrões, você se antecipa e evita que esse padrão se repita. Você muda o tipo de transporte, você muda a quantidade, muda a rota, muda o horário. Isso vai gerar impacto direto. Só que, na verdade, a gente não pode subestimar o crime organizado. Ele é tão inteligente quanto nós. Ele é dinâmico. Ele consegue também recrutar pessoas inteligente quanto nós, tão inteligente quanto nós. E paga bem. Paga bem, mas que não tem ética. Sim, é então verdade. ele cruza a fronteira, não é? E vai jogar do outro lado do time. Então não pode também subestimar achando que qualquer solução é a solução definitiva. É preciso estar sempre perseguindo novas ideias, novas soluções. Camila Abreu, tem mais alguma pergunta? Tem uma dúvida sobre alergia. A Cibele Contígio, ela gostaria de saber sobre as alergias em unhas com gel. Você tem alguma informação? Tem tido bastante paciente com essa queixa, assim, no consultório. São produtos específicos, né? Normalmente a gente tem que testar o produto específico que foi usado. Normalmente acontece nas mulheres aqui em volta dos olhos, ou aqui na boca, ou aqui na região cervical. Tem sido bastante comum no consultório, sim. E
Qual o tratamento? Retirar as unhas. Retirar as unhas? As unhas. As unhas de acrigel. De acrigel. Eu também imaginei logo um alicate. Não, retirar as unhas postiças desse As material. mulheres sofrem muito por causa da estética, desenvolvendo alergias a produtos, que enfim... Muito comum. Esmalte é o mais comum, né? Mas cosméticos em geral também. A minha filha pequena adora esmalte, batom, e diz que não é bom. Ruim. Porque tem um negócio... Você está sensibilizando ela. É um hormônio, né? Não é isso? Não, você está colocando ela em contato desde nova. Uma hora não, a gente vai virar não a chave ela quer, da a gente não está deixando. Mas quem compra? Não deixa. Não, ela pega de avó, ela vai roubando. Ela não tem nem 3 anos, já vai metendo batom, é uma loucura. A gente tenta tirar. Eu sei que não é bom. Mais alguma coisa, Camilinha? Vamos encerrar? Tem um último comentário aqui do Hamilton Pereira da Silva. Ele comenta: hoje quem ganha mais com o tráfico não é as favelas, mas os políticos corruptos do Rio de Janeiro. Olha, os políticos corruptos roubaram muito dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, do hospital da Polícia Militar. Roubaram dinheiro de tudo, mas eu não vejo conexão dos políticos do Rio de Janeiro. Eu odeio eles, os corruptos, são todos presos, que prendam mais ainda. Mas eu não vejo conexão desses políticos do Rio com o tráfico, não. Tá? De outros políticos, sim, em outras regiões do Brasil, em algumas épocas, um deputado federal da época do PFL foi preso, Jabes Rabelo, né? Trazendo cocaína de Rondônia para o Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal, na época o irmão dele transportando a cocaína. Mas os políticos do Rio, eu não vejo essa relação com o tráfico. Se tivesse, eu teria assim, maior vontade de falar, mas realmente não tem, não. Gente, olha só, eu teria a maior vontade de continuar falando com vocês e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também na página do Sem Censura gostaria, mas o tempo da gente encerrou, então a gente fica com todas as informações que vocês deixaram aqui, com a simpatia de vocês, né, o brilho de vocês convidados de hoje. Eu agradeço imensamente a participação. Obrigada pela presença, Rodrigo, Laira, Zac e também o nosso Marcos, tá bom? Obrigada. Camilinha, até a próxima. Até. Tá bom? Gente, nós encerramos aqui na nossa página no Facebook. Amanhã às 5 da tarde tem mais Sem Censura. Não percam. Voltem com a gente. Tchau.